Fala pessoal, e aí, belezinha? Vamos que vamos, né? Resolução das duas listas que antecederam as avaliações, a parcial e a global do terceiro trimestre, tá? Elas têm ali a maior parte do conteúdo dessa recuperação final, e aí envolve a parte da ligação química, a iônica covalente e a metálica, puxa um pouco de tabela periódica, algumas propriedades, em especial a eletronegatividade, certo? A gente já tinha visto isso no segundo trimestre. E claro, noção de tabela periódica, estrutura atômica e conteúdo do primeiro trimestre. Tudo junto ali, então se você desde o primeiro trimestre consegue compreender a questão dos elétrons, núcleo, prótons, enfim. As ligações, a gente pode dizer que é um passo a mais. E as duas estão no class de vocês, eu vou anexar as duas numa postagem só, juntamente com o vídeo, certo? Então vamos lá. A primeira lista envolve ligações iônicas, tá? Então vamos adiantar, vamos começar a resolver ela aqui. A primeira questão, ó, fala o seguinte: é, os metais podem combinar com halogênios por meio de ligações iônicas, formando compostos que se caracterizam por. Observem o seguinte, ó, a gente está falando de halogênios, tá? No caso, metais e halogênios, ou seja, são espécies que metais, por características, são espécies que tendem a perder elétrons e a metais, no caso, os halogênios, tendem a receber esses elétrons. Ora, se eu tenho uma espécie que quer perder elétron e uma espécie que quer ganhar elétron, então a gente pode imaginar que essa ligação química entre esses dois tipos de elementos aí vai se dar através da transferência. Então vamos imaginar o seguinte, ó, a questão fala do metal, vamos pegar como exemplo aqui o sódio, certo? E o halogênio pode ser o cloro. O sódio, ele é o metal do grupo 1, certo? Então, ao perder aquele 1 elétron de valência, adquire carga mais 1, certo? E o cloro é um halogênio do grupo 17. Então, na sua última camada, ele tem 7 elétrons. A ideia é sempre completar o octeto. Então, lembre o seguinte: a estabilidade vai se dar quando as duas espécies elas adquirem configuração de um gás nobre. E aí, qual que é a característica dos gases nobres? Eles têm a valência completa, ou seja, a sua última camada preenchida. E aí nós temos alguns gases nobres aqui, ó. Nós temos o hélio, tá? Vou trocar aqui a cor da canetinha, vou colocar em roxo. Nós temos aqui, ó, o hélio, certo? O hélio, ele tem número atômico igual a 2, tá? O que é que isso quer dizer? Que alguns elementos podem adquirir configuração do hélio, com 2 elétrons na camada de valência, e assim adquirir sua estabilidade. Os demais, como por exemplo o xenônio, radônio, criptônio, argônio, todos eles têm em sua última camada 8 elétrons. A característica é: os gases nobres são estáveis, são nobres por quê? Porque a última camada está preenchida, seja com 8 ou 2 elétrons, como é o caso do hélio, certo? E aí um ponto que é interessante para vocês. Como é que eu determino a carga do cátion e do ânion? Cátion, a espécie carregada positivamente, e o ânion, a espécie carregada negativamente. Como é que eu determino isso? Na prova de vocês, desde o começo do ano, vem a tabela periódica. Então, o sódio, ele é um metal do grupo 1. Então, quer dizer que na sua última camada, ele tem apenas um elétron. Porém, as camadas interiores, a segunda camada e a primeira camada, estão completamente preenchidas. Então, imagine o seguinte: o sódio, ele perde esse elétron da última camada, que é a terceira camada. Se você quiser fazer o sódio, ele termina com a seguinte configuração, 3s1. Ele perde este elétron aqui e a terceira camada desaparece. Ora, qual vai ser a última camada? A segunda, que já está o quê? Preenchida. Então, como é que eu vou determinar? Como é que eu sei qual é a carga, seja do cátion ou do ânion aligerada? Eu vou olhar para o grupo, tá, pessoal? Isso é para compostos iônicos. Olhe para o grupo. Se é do grupo 1, na última camada tem apenas um elétron. Para adquirir configuração do gás nobre, ele perde esse elétron. Se ele perde um elétron, a carga que ele vai assumir é uma carga positiva, certo? De quanto? Mais um. Pode aparecer o mais um ou pode não aparecer apenas o mais, certo? E aí, quando eu vou para o halogênio, que eu tomei como exemplo aqui o cloro, ele tem número atômico 17. Se eu quiser fazer a distribuição dele, como é que fica? Eu tenho 3s2, 3p5, certo? E aí vamos lá. A última camada é a terceira. Eu tenho aqui 7 elétrons, aqui ó, 2 no subnível S, 5 no subnível P. Para adquirir configuração de um gás nobre, ou seja, para completar a última camada, faltam quantos elétrons? Apenas um. Ora, de quem vem esse elétron? Do sódio. Então, ao ganhar um elétron, ao ganhar carga negativa, qual vai ser a sua carga? Menos 1, certo? Ou simplesmente menos. E aí, nós temos aqui, ó, só relembrando, essa questão, se eu não me engano, caiu na AVP, era muito parecida.
você vem aqui, ó, e coloca a representação do sódio, tá? Tá aqui, ó, Na mais. Na verdade, você pode colocar assim, ó, Na e a bolinha aqui, indicando o elétron do sódio. Aqui você põe o cloro, e aí você faz assim, ó. Você coloca aqui os elétrons do cloro, certo? Aqui na última camada são 7. E aí, como ocorre a transferência, a gente faz isso daqui, ó. Ocorre a transferência. Então, o sódio perde esse elétron e fica positivo. E o cloro já tinha ali seus 7 elétrons, certo? Mas ele ganha um elétron de quem? Bolinha preta para o elétron do sódio. E aí, qual vai ser a carga dele? Vai ser negativa, certo? Vou botar aqui, ó, carga negativa. E o sódio, qual vai ser a carga dele? Ora, positiva, certo? E aí, como é que eu vou determinar aqui a fórmula química do composto? Muito simples. Vocês devem se lembrar da aula que a gente faz aquela regrinha do abraço, né? Pega a carga da espécie, vencer o índice do outro. Pega a carga, vencer o índice do outro. Passando apenas o módulo, tá, pessoal? Só o valor numérico absoluto. E aí eu tenho o Na, seria 1Cl1. Mas aí, como é 1, não tem necessidade de colocar, certo? É assim que eu determino a fórmula do composto iônico, certo? Mas aí vamos lá. Uma revisão aqui geral sobre ligação iônica. Lembrando que ligação iônica, lembre sempre disso. Transferência. Geralmente um metal e um metal. Eu posso ter um metal e um hidrogênio, tá? O hidrogênio vai atuar recebendo esse elétron, em função dos metais terem uma forte tendência a perder elétron, tá? Então, voltando para a questão 1 aqui, ó. Essa ligação entre metais e halogênios, ora, ligação iônica, tá? E aí, quais são as características? Cara, compostos iônicos, a principal característica é altas temperaturas de fusão e ebulição. Ponto, certo? Então, quando ele falar de compostos iônicos, altas temperaturas de fusão e ebulição. Marcou aqui letra A, certo? Aí vamos lá. Serem condutores do estado sólido, no caso, condutores de eletricidade no estado sólido, vimos no laboratório, quando a gente pegou o circuito e colocou as duas pontas dos fios em um vidro de relógio que tinha sal, o sal sólido, a luz não acendeu. Quando a gente põe água, dissolve o sal, aí eu tenho íons livres e aí eu tenho a condução, mas no estado sólido, não. O item C, compartilham elétrons. Ora, compartilhamento de elétrons é característica de tipo de ligação. Compartilhamento de elétrons é ligação, covalente, certo? Então, sempre que você tiver uma situação na qual você tenha o compartilhamento, ora, a ligação vai ser covalente, certo? Então, quando ele fala aqui de compartilhamento para compostos iônicos, ora, tá fora. Compostos iônicos de transferência, certo? Na sequência, se apresentarem como líquidos ou gases a temperatura ambiente. Ora, se eles já têm altos pontos de fusão, que é a temperatura para passar para o líquido, e altos pontos de ebulição, que é para passar para o estado gasoso, ele não vai ser líquido nem gasoso a temperatura ambiente. Combinamos, né? E aí, o último ponto aqui, ó, serem moleculares. Quem se apresenta na forma de molécula são os compostos formados por ligação covalente, os ditos compostos moleculares. Caso você queira fazer até um resuminho aqui, ó, o item C, D e E, eles fazem referência exatamente aos compostos formados por ligação covalente. Compartilhamento de elétron, tem baixos pontos de fusão e ebulição, ou seja, a temperatura ambiente são líquidos ou gases, e são moleculares, certo? Deixa só eu voltar aqui para a página. Ele deu uma pequena travadinha aqui, vamos esperar que ele volte. Voltou. Então vamos lá. Então questão 1 seria a letra A, tá? Na sequência, pessoal, questão 2. Se comparado à água, o cloreto de sódio possui ponto de fusão comparado com a água. Lembre-se, a água é um composto formado por ligação o quê? Covalente, certo? Então, se a água é formada, no caso, a ligação existente entre os seus átomos é covalente, botar aqui, ó, covalente, comparando o sal, certo? O cloreto de sódio, ele vai ter um ponto de ebulição o quê? Maior, certo? Bem maior. Compostos iônicos têm ponto de ebulição muito maior do que compostos formados por ligação covalente. Então, quando ele fala aqui, ó, mais baixo, tá fora. Muito baixo, tá fora. Tem elevado, mais elevado, beleza. Aí ele fala aqui, ó, em consequência da, aí espacinho, entre espacinho. Essa forte
essa elevada temperatura de ebulição vai se dar em função da forte atração, ó, entre os íons gerados, certo? Então, forte atração entre os íons, certo? A ligação é iônica, íons, certo? A letra A fala em moléculas, esquece. Então, venham para cá, ó, forte atração entre seus íons, belezinha? A ligação iônica ela existe porque existe uma forte atração entre os íons das espécies. Nesse caso, tomando como referência aqui, nós utilizamos o sódio e o cloro. No caso, o cátion, sódio, e o ânion, cloreto. Certo? Questão 3. A substância que no estado líquido terá maior facilidade de conduzir corrente elétrica. Ora, quem conduz corrente elétrica no estado líquido são os compostos o quê? Iônicos, ou seja, formados por íons. E aqui eu vou buscar aquela espécie que é formada por ligação iônica. Ora, como é que eu vou saber disso? Metal com a metal. Salvo algumas exceções que nós não vamos trabalhar nesse momento, certo? Então, você toma como regra, por hora, metal mais a metal. Ora, analisando a letra A, eu tenho potássio. Você com a tabela periódica aí, ou com o aplicativo que eu tinha até comentado em sala de aula, né, sobre a tabela periódica, você pode observar que o potássio é um metal do grupo 1 e o cloro vai ser um metal, um halogênio, grupo 17. Seria bem parecido com isso aqui, ó. Ou seja, eu estou falando de um composto iônico, ou seja, no estado líquido, compostos iônicos conduzem corrente elétrica, no sólido não, certo? E aí, ó, seria a letra A, certo? Pausa o vídeo, anote esses comentários. Compostos iônicos enquanto sólidos não conduzem corrente elétrica, quando fundidos ou em solução conduz, certo? Vamos lá, questão 4. O elemento A tem número atômico, no caso o elemento A tem número atômico 11 e o elemento B 8. Ele pergunta aqui, ó, o composto mais provável formado pelos elementos A e B. E aí eu venho para cá, ó, tabela periódica. Eu venho aqui e observo o seguinte, ó, só lembrando que vocês têm a tabela periódica em mãos, tá? Na hora da avaliação. Então a questão aqui fala do elemento com número atômico 11 e 8. O elemento com número atômico 11 é exatamente quem? O sódio. E o elemento com número atômico 8 é o oxigênio, tá? Então venho para cá, ó. Eu tenho o sódio e eu tenho o oxigênio. Sódio, número atômico igual a 11, e eu tenho o oxigênio com número atômico igual a 8. Detalhe, o sódio, ele é um metal do grupo 1. Ó, o grupo aqui, ó, o grupo são as colunas, tá? Grupo 1. Se é do grupo 1, na última camada tem quantos elétrons? Ora, 1 elétron. Para adquirir configuração de um gás nobre, ele perde esse elétron. Ora, qual que é a carga formada? A carga vai ser Na ou mais 1, certo? O oxigênio, ele é um elemento do grupo, ó, 16, certo? Se ele é um elemento do grupo 16, na última camada ele tem quantos elétrons? Ora, 6, certo? Para adquirir configuração de um gás nobre, quantos elétrons faltam? Ora, configuração de um gás nobre são 8 ou 2 no caso do hélio. Nesse caso aqui, o oxigênio, como tem 6, ele vai buscar o octeto. Faltam 2. Ora, se ele vai ganhar 2 elétrons, eu vou ter aqui, ó, oxigênio 2 menos. Então, ó, qual vai ser a fórmula do composto? Regrinha do abraço, ó. Vem para cá, pega o módulo da carga, passa para cá, módulo da carga passa para cá. E aí eu vou ter isso aqui, ó, Na2O1. Esse 1 eu posso tirar, então o composto, ó, é esse aqui, ó, Na2O. Quando eu volto para a questão, ele atribuiu letras aqui aos elementos, tá? E aí a fórmula do composto é essa. É um composto formado entre um metal e um ametal, ou seja, um composto formado por ligação iônica. Então é de se esperar que eu tenha aí as características de um composto iônico. Altos pontos de fusão e ebulição, certo? Não conduz corrente elétrica quando no estado sólido, mas conduz quando solubilizado, quando dissolvido em água, certo? E vamos lá. Ele será líquido nas condições ambientes? Não, é um composto iônico, altos pontos de fusão e ebulição, é um sólido. O item B, um sólido com baixo ponto de fusão. Não, não é baixo ponto, é alto ponto de fusão, certo? Não é líquido e ele tem alto ponto de fusão. O item C, um bom condutor de eletricidade, beleza, quando o que? Fundido, ou seja, quando aquela espécie ela é aquecida ao ponto de se derreter. Então, os íons ali da estrutura serão separados, tá?
Lembre que os compostos iônicos, ó, quando eu venho para cá e coloco compostos iônicos, estrutura, certo? É uma estrutura cristalina, certo? Onde você tem intercalado ali os cátions e os ânions, certo? Então tem uma estrutura parecida com essa daqui, certo? Onde cada bolinha verdinha dessa daqui é um ânion, é um Cl. E a bolinha cinza é o Na+, certo? Então você tem cátions e ânions interagindo nessa estrutura. Quando você aquece ao ponto de fundir isso, você vai separar os íons. Lembra que eu falei em sala de aula várias vezes. A condução de corrente elétrica, ela parte de um ponto. Que ponto é esse? Eu tenho que ter íons. Se eu não tiver íons, não tem condução, certo? Tanto que a água, a gente fez o teste, né? A água por si só não acendia. Quando eu colocava água com sal, acendia. Por quê? Porque eu tinha íons, certo? Então, quando você funde a estrutura cristalina, tu separa os íons. Você separa íons, tem o quê? Íons livres, ou seja, conduz corrente elétrica, certo? Então, volta para cá. Quando fundido, sim, ele conduz corrente elétrica. Aí, o item D. Um composto de fórmula geral AB2. A gente está vendo que é o contrário, né? A gente colocou aqui, seria A2B a fórmula geral, certo? E ele fala na letra E que é insolúvel em água. Geralmente os compostos iônicos, eles têm certa solubilidade em água. Alguns são muito solúveis, certo? Outros nem tanto, mas são solúveis. Então quando ele fala que é insolúvel em água, ó, tá errado, certo? Então questão 4, letra C. Questão 5, a questão fala o seguinte, ó. Na classificação periódica, a coluna 1 refere-se aos elementos alcalinos. Beleza, grupo 1. Aí tem o lítio, tem o sódio, potássio, certo? E a 17, os halogênios. Aí tem flúor, tem cloro, tem bromo, certo? Iodo. Pega a tabela periódica e vai acompanhando. Aí até comenta aqui, ó, metais alcalinos como lítio, sódio e césio reagem com gases halogênios, ou seja, são gases formados por elementos do grupo 17, tipo Cl2, Br2, F2, certo? E aí ele comenta aqui, ó, que o gás que reagiu foi o Cl2. E ele quer saber quais são os produtos, certo? Quais são os produtos formados a partir desse metal com esse gás de halogênio. Ora, a gente sabe que nós vamos ter sólido, ele fala que nós teremos aqui sólidos iônicos, ou seja, tem transferência de elétron. Eu vou ter um cátion e um ânion, e aí para determinar a fórmula estrutural eu faço o quê? Regrinha do abraço. A fórmula química, tá? Eu faço a regrinha do abraço. Se são metais do grupo 1, certo? De maneira geral, você vai ter isso aqui, ó. Metais do grupo 1, eu vou ter carga mais 1, certo? E o cloro a gente já sabe que ele é menos. Então, para qualquer situação dessa, onde eu tenha lítio, sódio, césio, não importa. Eu vou ter como regra geral, ó, isso aqui. Então, eu pego isso aqui, passa para cá. Eu pego a carga negativa daqui e passo para o outro lado, certo? Aqui, ó, circulou aqui, trago para cá. Então, eu vou ter isso aqui, ó, XCl, certo? Onde X vai ser quem? O lítio, o sódio e o césio. Então, eu vou buscar a alternativa que tem como fórmula geral essa proporção de 1 para 1. Ou seja, eu venho para cá, para a letra E, certo? LiCl, NaCl e CsCl. Belezinha? A questão 6, ó. Um elemento representativo, Y, importante para o metabolismo das plantas, forma compostos iônicos do tipo XY, proporção de 1 para 1, onde X é um metal alcalino terroso. Opa! X é um metal alcalino terroso. Aí lembra dos nomes da tabela periódica, certo? Metal alcalino terroso são os elementos de qual grupo? 2. Metal alcalino grupo 1, metal alcalino terroso grupo 2, certo? Então venho para cá, ó, eu tenho um metal, certo? E a carga dele vai ser qual? X mais 2. Ele é do grupo 2, então qual é a carga? Mais 2, certo? E aí eu tenho aqui, ó, cadê? Eu tenho o elemento Y, certo? É representativo. Aí eu vou analisar. Deve ser do grupo 15, 16, não sei. Só que a questão fala o seguinte, ó, que a proporção é de 1 para 1. Opa! Se a proporção é de 1 para 1, para que isso aqui ligado a um ânion, perdão, a proporção seja de 1 para 1, ora, se eu tenho duas cargas positivas e eu quero equilibrar, eu tenho que ter quantas cargas negativas? Ora, duas também. Então, o meu ânion aqui, Y, ele vai ter carga de quanto? Menos 2. Por que menos 2? Quando eu fizer, ó, essa relação da proporção, aí você vai me dizer, professor, mas quando desceu mais 2 aqui embaixo e quando desceu menos 2,
vai ficar x2, y2. Beleza. Só que quando a gente puder simplificar isso aqui, a gente simplifica, certo? Então aqui, ó, eu vou dividir por 2 e dividir por 2. Porque a proporção é essa, ó, é de 1 para 1. É uma carga, um cátion com carga mais 2 e um ânion com carga menos 2. A proporção é de 1 para 1, certo? Então essa aqui é a fórmula o quê? É a fórmula química desse composto genérico, tá? XY. Aí vamos lá. Qual dos elementos aqui pode ser esse Y? Ora, vai ser aquele pertencente ao grupo 16. Por que 16, professor? Porque o grupo 16, os elementos que estão ali, tem na sua última camada quantos elétrons? 6. Para fechar o octeto, faltam quantos? 2. Qual vai ser a carga dele? Menos 2, já que ele vai ganhar 2 elétrons. Então, quando eu venho para cá, ó, o oxigênio é o elemento do grupo 16. Pode conferir aí, ó. Pega a tabela periódica e dá uma olhada, tá? É do grupo 16. Até agora tranquilo? Vamos na sequência. Questão 7. Falando sobre as propriedades dos compostos iônicos. E aí, vamos lá. Os compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica, beleza? Ou seja, eu tenho a transferência de elétrons e eu vou ter a interação entre partículas carregadas positivamente e negativamente, cátions e ânions, tá? A ligação iônica se dá aí. Eu tenho a força de atração eletrostática, eu falei para vocês que era a força entre cargas elétricas, nesse caso, como é a atração, são cargas de sinais contrários. E aí, sobre as propriedades e características de compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Apresentam brilho metálico. Ora, quem tem brilho metálico são os compostos o quê? Metálicos, tá? Que eu não comentei aí, não, eu vou comentar na sequência. Apresentam elevadas temperaturas de ebulição e difusão. Deixa eu só pôr em vermelho aqui, que a afirmativa 1 está fora. Aí eu tenho aqui, ó, apresentam altas temperaturas de difusão e ebulição? Sim, já discutimos sobre isso. Apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Conduz corrente elétrica em solução? Sim, composto iônico conduz, certo? E aí são sólidos nas condições ambientes? Sim, se eles têm altos pontos de fusão e ebulição? Sim, certo? E aí o último ponto é o seguinte, ó, são pouco solúveis em solventes polares? Não, eles são muito solúveis, certo? E aí ó, vem para cá, ó, tá fora. Então eu vou buscar a alternativa onde eu tenho as questões, os pontos 2, 3 e 4. Ou seja, eu tenho aqui a afirmativa, seria a B, tá? Mas aí como não está com a afirmativa aqui, seria essa daqui, ó, certo? Eu tenho 2, 3 e 4, certo? E aí nós temos aqui ó, na questão 7 essa afirmativa como resposta, beleza? Eu vou abrir aqui a outra lista por enquanto. E aí a gente finaliza com ligação covalente e metálica e a representação das fórmulas estruturais, certo? Deixa eu só baixar aqui para a gente iniciar. Bom, pessoal, vamos lá para a segunda lista de exercício que envolve ligação covalente, um pouco de ligação iônica e ligação metálica, certo? E aí vamos lá. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação presente entre suas unidades formadoras. Até aí, beleza. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material, não se conhece esse material, as seguintes propriedades. Alta temperatura de fusão e ebulição. Opa! Se é alta temperatura de fusão e ebulição, atente ao seguinte, tá? Dê uma pausa aí e preste atenção no seguinte, nós estudamos 3 tipos de ligação, tá? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação o quê? Metálica, certo? E aí vamos lá, são 3 tipos de ligação. A ligação iônica, ela vai acontecer a partir da transferência de quê? De elétrons, certo? A ligação covalente, ela vai se dar a partir do compartilhamento, bota aqui, ó, do compartilhamento de elétrons, tá? E a ligação metálica, ela difere um pouco das demais porque você vai ter uma interação entre os elétrons livres na estrutura, certo? E os cátions formadores, no caso os cátions que estão ali presentes. Então, por exemplo, imagina a barra de ferro. Ela é formada exclusivamente por ferro. O ferro é um metal e os metais têm por característica o quê? Perderem elétrons. Então, tem uma estrutura onde você vai ter vários cátions de ferro, ou seja, ferro 2+, ferro 2+, ferro 2+, certo? E aí, entre eles, tá?
entre eles, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter uma espécie de nuvem de elétrons aqui, ó. Vou colocar de preto os elétrons, tá? Então você vai ter, ó, uma espécie de nuvem de elétrons aqui, certo? Que vai manter toda essa estrutura aqui, o quê? Ligada, certo? Então já atente-se ao seguinte, falou de nuvem de elétrons, certo? Para ficar até melhor representado, eu vou colocar assim, ó. Se tem uma nuvem de elétrons ali que mantém essa estrutura ligada, tá? Então vou colocar aqui de cinza, ó, o que seria a nuvem de elétrons, certo? Então nós temos aqui um composto formado por ligação metálica, certo? Na ligação covalente, o compartilhamento, ou seja, espécies que têm uma forte tendência a receber elétrons, então é muito característico isso entre os ametais, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, tipo O2, N2, o próprio Cl2, certo? O próprio hidrogênio, H2, e a ligação iônica não. Então a ligação iônica, você pode anotar o seguinte, é metal mais ametal, certo? A covalente ametal com ametal, ou seja, oxigênio com oxigênio, flúor com flúor, certo? Hidrogênio com oxigênio, no caso da água, certo? E na ligação metálica, a ligação somente entre o quê? Metais. Então, o ferro, o sódio, o cálcio, certo? O cobre, o ouro, a prata. Então, ligação o quê? Metálica. Eu tenho aquela nuvem de elétrons. E aí, ó, quando a questão fala o seguinte, é alta temperatura de fusão e ebulição. Opa! A alta temperatura de fusão e ebulição é característico ou de ligação iônica, tá? Ou de ligação iônica, ou de ligação o quê? Metálica, certo? Quando eu falo de altas temperaturas de fusão e ebulição, a ligação ou é iônica ou ela é o quê? Metálica. Faltou colocar aqui o acento do iônica. E vamos lá. Covalente já está fora. Boa condutividade elétrica em solução. Opa, boa condutividade elétrica em solução. Isso é característico de quem? Dos compostos iônicos. Lembre da água com sal. Lembre da água com sal de cozinha, com NaCl. Quando você tem um copo com água, tenta acender uma luz, ele não acende. Quando você põe sal, você aumenta a condutibilidade daquela solução. Ou seja, você vai facilitar o fluxo de corrente elétrica, o fluxo de elétrons. Então você tem esse segundo ponto aqui como característica de composto o quê? Iônico, certo? E aí o ponto 3 confirma o segundo. Mau condutor de eletricidade no estado sólido. Aí sacramenta, certo? É iônico. E aí você poderia se perguntar, por que não metálico? Cara, os fios que ligam os aparelhos eletrodomésticos, que carregam o celular, enfim, que ligam a TV, o computador, são feitos de quê? De cobre, um material que metálico. Metais são excelentes condutores, tanto térmicos como elétricos, certo? Então, os fios, enfim, se você tentar pegar um clipe, obviamente que ninguém vai fazer isso, mas a própria pilha, se eu quiser montar ela, dentro dela tem o que? Compostos metálicos, certo? E aí, nesse caso em específico, ó, falou de condução de corrente elétrica, compostos metálicos, tá? No caso, mau condutor de corrente elétrica no estado sólido, compostos iônicos. Por quê? Porque os compostos metálicos são excelentes condutores, certo? E aí vamos lá. Então nesse ponto aqui a ligação é a ligação o quê? Iônica, né? Eu estou falando de um composto iônico. A questão 2, nós temos o seguinte, ó. Analise as propriedades físicas da tabela abaixo. Então eu tenho 4 amostras e eu tenho ponto de fusão e ebulição, condutividade a 25 graus Celsius e condutividade no caso a 1000 graus Celsius. Então vamos lá. Dentre as quatro amostras aqui, uma delas tipo é muito diferente, é muito discrepante, que é qual? A B. E aí por que a B? Observe que a B ela apresenta aí, ó, um baixo ponto de fusão e ebulição quando comparado com os demais. Eu já posso sacramente, já posso bater o martelo aqui, ó, que esse composto B é um composto formado por ligação o quê? Botar aqui, ó, covalente, certo? E aí vamos lá. O composto A, C e D tem altos pontos de fusão e ebulição. Como é que eu vou diferenciar? Certo? O meu composto, se ele é iônico ou metálico, eu tenho que analisar a condução de corrente elétrica no estado sólido. E vamos lá. O ponto de fusão da amostra A é 800 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que para deixá-lo líquido eu tenho que aquecer até 801 graus Celsius. A 25 graus Celsius ele é o que? Isolante. Opa! Quer dizer que ele é sólido e ele é isolante. Não conduz corrente elétrica. Então o composto aqui é um composto o quê? Iônico, certo?
Tá aqui, ó, iônico. Venham para cá para o C. O ponto de fusão, 1535 graus Celsius. A condutividade é 25 graus Celsius. Opa, ele é sólido e ele é um bom condutor. Opa, então o composto aqui vai ser o quê? Metálico, certo? E a mesma coisa vale para o D, quando eu comparo ele com o A. A temperatura ambiente, ele é sólido e ele não conduz corrente elétrica. O material aqui, ó, material isolante. O D, a 25 graus Celsius, é um material isolante, é iônico, tá? E aí você pode até se questionar, ah, mas a 1000 graus Celsius ele é isolante também. E o material A 1000 graus Celsius não é. Mas aí atente-se ao seguinte, a 1000 graus Celsius, aqui para o composto A, perceba, 1000 graus Celsius está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele é líquido. Ou seja, compostos iônicos conduzem corrente elétrica no estado líquido, quando fundidos. Quando venho para o D, o 1000 graus Celsius está onde? Está antes do ponto de fusão, ó. Ou seja, ainda é sólido. Então ele vai ser isolante, certo? Vamos lá, vamos buscar aqui a alternativa em que eu tenha iônico, covalente, metálico e iônico. Então a letra B está fora, porque ele fala que o item 1 ele é metálico, está fora. O D também está fora, porque ele fala que o composto a substância é molecular. Se é molecular, é formado por ligação covalente, certo? E aí eu tenho composto iônico, composto iônico, composto iônico. A, C e E estão no game ainda. Aí eu venho para a segunda amostra. Era um composto o quê? Covalente, né? Ou seja, formado por ligação covalente, composto molecular. Então, ó, o A está fora, certo? A B estava fora e a D também estava fora. Eu tenho aqui, ó, tanto para o C quanto para o E, substância molecular para a amostra 2, certo? E aí, vamos analisar o seguinte. O próximo agora, o 3, a amostra C. A amostra C era um composto o quê? Metálico. Aí, opa, ambos são metálicos. Nada a definir. Vamos analisar a amostra D. A amostra D era iônico, certo? Ou seja, a letra C está fora porque ele fala que é um metal. Então nos resta aí a letra E, certo? Tranquilo aí? Vamos na sequência, pessoal. A questão 3 eu vou pular ela. É uma questão extensa e a gente até comentou em sala de aula, mas não há necessidade de discutir essa questão aqui, tá? Vai puxar distribuição eletrônica, a gente já tinha visto isso. E eu não dei um foco maior nessa parte na avaliação. Então não vamos perder tempo com esse tipo de questão. A questão 4, ó, pede a fórmula estrutural da molécula de CO2, dióxido de carbono. Eu venho para cá. Ó. Lembra o seguinte, pessoal. O dióxido de carbono ele é formado por 3 átomos, tá? São dois elementos, carbono e oxigênio, certo? E eu tenho aí 3 átomos. E aí a pergunta é, como é que eu vou determinar, como é que eu vou montar essa molécula, certo? Aí quando eu falo de montar a molécula, eu estou falando da estrutura de Lewis, certo? Como é que eu faço isso? Eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Vou colocar aqui o C do carbono e o O do oxigênio, certo? O carbono ele pertence ao grupo 14 da tabela periódica, grupo 14, certo? Quer dizer que na última camada ele tem quantos elétrons? 4, certo? E aí, diferentemente dos compostos iônicos, onde você analisava o grupo e conseguia fazer uma relação com a carga, certo? Para os compostos moleculares, ou seja, para a ligação covalente, a coisa é um pouquinho diferente, certo? A quantidade, preste atenção, a quantidade de elétrons que faltam ou que falta para completar o octeto corresponde à quantidade de ligações que este átomo consegue fazer. Anotou isso aí? Pause e anote. Pause. Não pausou? Pause. Vamos lá. Continuando. O carbono grupo 14, certo? Se é do grupo 14, na última camada tem quantos elétrons? Ora, 4. Faltam quantos elétrons para fechar o octeto? Faltam mais 4 elétrons, certo? Ou seja, o carbono ele faz o quê? 4, botar aqui, ó, ligações. Beleza. O oxigênio é do grupo 16. Na última camada tem quantos elétrons? 6, certo? Lembre-se sempre das unidades. Se é 16, são 6. Se é 14, são 4. E aí, o oxigênio do grupo 16, na última camada tem 6 elétrons. E aí a pergunta é, para fechar o octeto, faltam quantos? Faltam 2. Ora, se faltam 2 elétrons, o oxigênio ele faz 2 ligações, certo? E aí, vamos lá. São 3 átomos aí.
quem será o átomo central? Quem vai estar no meio? Porque se são 3 átomos, alguém tem que estar no meio, certo? E aí, quem estará no meio será aquele elemento que é capaz de fazer o quê? Mais ligações, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que a molécula é a molécula de CO2. Quem vai estar no meio? Ora, quem consegue fazer mais ligações, ou seja, o carbono. Então, eu coloco o oxigênio para um lado, coloco o oxigênio para o outro lado, certo? E aí, vamos lá. Observe o seguinte aqui, ó. É, o primeiro passo é determinar quem vai estar no meio, tá? Caso você tenha 3 ou mais átomos envolvidos, coloca o carbono no meio, tranquilo. E aí você vai representar os elétrons de valência, os elétrons da última camada. Lembra da aula, tá? Eu vou colocar um elétron aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? E aí o oxigênio, como é do grupo 16, eu vou colocar aqui os seus 6 elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Atente-se ao seguinte, ó. A ligação vai se dar a partir do compartilhamento. Ora, o carbono quer mais 4 elétrons. O oxigênio quer mais 2. Como é que vai se dar essa ligação? Ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Então a ligação vai acontecer a partir do compartilhamento. Então, ó, a ligação sempre envolve um par de elétrons, tá? Então observe o seguinte, ó. Este elétron aqui, ó, este elétron aqui com este elétron aqui. Aqui forma-se uma ligação covalente entre o carbono e o oxigênio. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: quantos elétrons eu tenho para este carbono aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, que ele já tinha, beleza? Só que como isso aqui foi compartilhado, esse elétron aqui em vermelho também passa a ser, tá? Do carbono. Ou seja, ele tinha 4, com mais um daqui, 5. E este oxigênio, ora, ele tinha 3 mais 3, 6. A ligação formada, ora, este elétron aqui também pertence ao oxigênio. Agora ele tem quantos? 7. Ele tinha 6 mais um, 7. E aí, ó, vem pra cá, ó, outra ligação se forma aqui, ó. E o que acontece? Este oxigênio, ele assume, ele adquire, na verdade, a configuração de um gás nobre. Adquire 8 elétrons. Vamos contar? Venho pra cá, ó. Eu tenho, deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Vamos analisar o outro lado agora. Lado esquerdo da molécula. Venho pra cá, ó. Eu tenho pra cá, certo? E eu tenho pra cá também. A gente já sabe que o oxigênio está estável, tá? Mas e o carbono? O carbono ele tinha 4 elétrons, né? Bota aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do outro lado, 7, 8. Perceba que o oxigênio, ó, perdão, o carbono adquire configuração de um gás nobre a partir de 4 ligações. O que eu tinha comentado aqui, ó, no comecinho, eu falei o seguinte, ó, que o carbono ele faz o quê? 4 ligações, ó. E aqui estão as 4 ligações, do carbono. Eu falei que o oxigênio fazia o quê? 2 ligações, ó. E aqui estão as 2 ligações de cada oxigênio, tá? Então a fórmula é essa daqui, ó. Oxigênio dupla com carbono, oxigênio, tá? Se eu quiser, eu posso até colocar aqui, ó, os pares de elétrons não ligantes, tá? Que não participaram da ligação. E aqui está a molécula de CO2, certo? Vou para cá, ó, letra C, certo? Tranquilo aí? A questão 5, a questão discursiva, nós havíamos feito ela em sala de aula. Você pode, a gente vai se considerar aqui a hidrasina, tá? Vamos trabalhar somente com o N2. Ora, o nitrogênio é um elemento do grupo 15. Bota aqui, ó, grupo 15. Na última camada tem quantos elétrons? Ora, se é do grupo 15, ele tem, ó, 5 elétrons na última camada, certo? Faltam quantos para adquirir 8? Para adquirir configuração de um gás nobre? Ora, faltam mais 3 elétrons, certo? A pergunta que eu faço é, quantas ligações o nitrogênio consegue fazer? Ora, se faltam 3 elétrons, ele fará o quê? 3 ligações, certo? Como eu estou falando do N2, eu vou colocar assim, ó, nitrogênio de um lado, nitrogênio do outro. Vou colocar aqui os 5 elétrons do nitrogênio, vou colocar com cores distintas, porque são os elétrons de um e do outro, certo? Tá aqui os 5. A ligação ela vai acontecer de que maneira? A partir do compartilhamento de pares de elétrons. Quando ocorre este compartilhamento aqui, ó, cada nitrogênio agora tem quantos elétrons? 6. Lembre-se que, analisando esse rapaz aqui, tá do lado esquerdo, ele tinha 5 elétrons,
como a ligação é covalente, este elétron aqui, ó, também pertence a este. Também pertence a este. Pertence ao da direita e também pertence ao da esquerda. Então cada um agora tem 6 elétrons. E aí eu venho aqui, ó, outra ligação aqui, ó, certo? Beleza. Cada um agora tem quantos? 7. E aí mais uma ligação aqui, ó. E agora sim, ambos têm 8 elétrons. Vamos contar aqui, ó. Para o nitrogênio da esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mais a ligação covalente, né? Compartilhada. Vem para cá, ó. 7, 8. Opa. 6, 7, 8. Certo? Para o outro nitrogênio, a mesma coisa. E eu venho para cá, ó. E a molécula de nitrogênio, ó. Tem essa cara aqui, ó. N, tripla N. E um par de elétrons, ó. Não ligantes. Certo? Tranquilo? Isso aqui é a estrutura de Lewis. Certo? Questão 4 e 5. Já foi. Quando eu venho para cá, ó, eu venho falar do fosfogênio e eu tenho além disso o monóxido de carbônico e o Cl2, tá? A questão fala do fosfogênio, tá? Quem que é o fosfogênio? É o CoCl2. Aí deixa eu botar aqui CoCl2. A primeira pergunta que eu faço é, quem fica no meio? Ora, a molécula é o CoCl2. Eu sei que o carbono, ó, grupo 14, o carbono faz 4 ligações. O oxigênio é o grupo 16, na última câmara tem 6 elétrons, para fechar 8 faltam 2 elétrons, ou seja, 2 ligações. E o cloro, ele é do grupo 17, ou seja, na última câmara tem quantos elétrons? 7, para fechar o octeto, 1, então ele faz quantas ligações? 1. Sempre será assim, professor? Não, certo? Em especial para o cloro não, vai mudar um pouquinho. Porque é um átomo grande, ele consegue fazer mais ligações. Mas, claro, essas exceções elas vão ser avaliadas e estudadas nos anos seguintes, tá? No primeiro e segundo ano, no caso, primeira e segunda série. Então, por hora, a gente vai trabalhar com cloro fazendo uma ligação, certo? A quantidade de elétrons que falta para fechar o octeto corresponde à quantidade de ligações que ele faz. Isso para compostos moleculares, falamos por ligação covalente, certo? Então, vamos lá. Quem fica no meio? Ora, é o carbono. Pum, carbono aqui. Eu tenho que organizar um oxigênio e 2 cloros, certo? Se eu colocar, por exemplo, o carbono no meio, um oxigênio aqui, um cloro aqui e um cloro aqui, ora, este carbono deixou de ser o elemento central. Na verdade, nem existe aqui elemento central, né? Tanto o oxigênio como o carbono vão disputar. Só que, claro, observe o seguinte, se eu tentar fazer dessa forma, o carbono ele não fará 4 ligações, porque o oxigênio tem que fazer 2. 1, 2. O cloro 1. E o resto? Cadê? Então vamos lá. Eu jogo o carbono no meio, jogo o oxigênio para um lado, jogo o Cl para um lado, Cl para o outro lado. Ora, como é que eu sei que é Cl para cá e Cl para cá? Porque se eu colocar Cls, no caso cloros, em sequência, ele teria que fazer 2 ligações. E a gente sabe que ele faz quantas? Uma ligação, certo? Então eu organizo ele de modo que eu tenha essa carinha aqui, onde o carbono de fato está no meio e os demais átomos ali estão ao redor dele, tá? Venho para cá, ó. Eu tenho carbono com oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O carbono ele tem 4 elétrons. E o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Aqui e aqui. Beleza, 6, 7. Como é que as ligações aqui vão acontecer? Ora, eu vou ter o compartilhamento aqui, ó, de 2 elétrons aqui e mais 2 aqui. O oxigênio já ficou estável, tá? Se eu quiser contar isso aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ligação é compartilhada, né? 7, 8. O oxigênio já foi, certo? O carbono tem 6. Ora, faltam mais 2 ligações, né? Faltam mais 2 elétrons, faltam mais 2 ligações. E o cloro, mais uma. E vem pra cá, ó. Eu tenho uma ligação aqui e eu tenho uma ligação, ó, aqui. Perceba que o carbono adquire estabilidade porque ele fez as 4 ligações que ele precisa e cada cloro fez uma ligação que precisava, certo? Então, caso você queira contar aqui, ó, todos os átomos aqui estão estáveis, ou seja, eles apresentam aí configuração de um gás nobre. Vou colocar aqui, ó, o oxigênio, o carbono, o Cl e o Cl. Caso eu quisesse dar uma checada aqui, ó, venho para cá, ó, fosfogênio, certo? Quando eu venho para cá, ó, imagens, olha o fosfogênio aí, ó. Eu tenho oxigênio ligado duplamente com o cloro e eu tenho aqui, perdão, o oxigênio ligado duplamente ao carbono e o carbono ligado ao
fazendo duas ligações, uma com cada cloro, certo? Tranquilo? Então vamos lá, essa aqui seria a estrutura. Aí quais são as perguntas? Ele apresenta uma ligação dupla, sim, de fato, uma ligação dupla, certo? E duas ligações o quê? Simples. As ligações podem ser duplas, simples, duplas ou triplas, certo? Ligação dupla, ligação simples, e aqui eu tinha um exemplo ó, de ligação, cadê? Aqui ó, tripla, certo? Então voltando para a nossa questão aqui ó, opa, voltando para cá, a gente tem a questão letra A, tá? Questão 6 letra A. Questão 7 fala do selênio e do enxofre, tá? Eu tenho o selênio e o enxofre pertencem ao grupo 16. Ora, se é grupo 16, na última camada tem quantos elétrons? 6. Em compostos moleculares, ou melhor, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Para adquirir configuração de um gás nobre, faltam quantos elétrons? Faltam 2, né? Ou seja, tanto o enxofre como o selênio fazem duas ligações, tá? E aí ele vai se ligar ao hidrogênio. Ele fala aqui na questão, ó, o selênio e o enxofre pertencem ao grupo 16 da tabela periódica, sendo assim o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados respectivamente pelas fórmulas. Ele quer saber as fórmulas. Ora, eu tenho o enxofre, certo? Que vai fazer duas ligações. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho hidrogênio, que tem um elétron. Quando a ligação acontece aqui, ó, perceba o seguinte: este enxofre agora está com 7 elétrons e o hidrogênio, esse aqui está estável. Ora, ele fala da ligação entre enxofre e hidrogênio, então eu vou colocando hidrogênio aí até bater a estabilidade. Aí eu vou ligar hidrogênio com hidrogênio? Claro que não, porque esse aqui está estável já. Ó. Ele segue a regra de quem? Do dueto. Então, 2 elétrons, estabilidade, configuração de um gás nobre, que é quem? O hélio, certo? Eu venho para cá, ó, jogo outro hidrogênio que tem um elétron. Aí você vem para cá, ó. Opa, outra ligação aqui se estabelece. Show. Observe o seguinte agora, ó. Eu tenho uma ligação para cá, eu tenho uma ligação, ó, para cá. Eu tenho hidrogênio, enxofre aqui, ó, com 2 pares de elétrons não ligantes. E eu tenho hidrogênio para cá, certo? Ou seja, o composto tem que, cara, H2S. O mesmo vale para o selênio, tá? Já que eles são da mesma família, nós temos características o quê? Semelhantes, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu venho para a letra D, certo? Na sequência, falando do CO2, já fizemos várias e várias questões sobre o CO2, certo? E aí, inclusive, acho que eu acabei de fazer aqui também a estrutura de Lewis para o CO2, né? Deixa eu ver aqui. Porque aí eu nem refaço mais. Deixa me ver. Tá aqui, ó. Vou para cá, para o CO2, certo? Então, falando do CO2, nós temos aqui, ó, para cá, essa estrutura. E aí, ó, este gás, o CO2, ele tem um número de ligações covalentes iguais a, ora, são 4 ligações. Cada traço é uma ligação, tá? E aí, claro, a pergunta é, ao quantitativo, no caso, a quantidade total de ligações, são 4. Mas são duas ligações o quê? Duplas, certo? São duas duplas, ou seja, 4 ligações totais, certo? Vamos para cá, ó, letra A, certo? A questão 9, ela é bastante interessante, porque eu tenho aqui 3 substâncias. Eu tenho o óxido de magnésio, eu tenho o iodo e a platina. Ou seja, eu tenho o MgO, eu tenho o iodo, I2, e eu tenho a platina, que tem o símbolo PT, certo? E aí ele pergunta o seguinte, ó, as unidades constituintes dos sólidos, certo? Eu tenho magnésio e oxigênio. Magnésio e oxigênio. O magnésio é um metal. O oxigênio é um ametal. Opa! Metais tendem a formar o quê? Cátions. Ametais tendem a formar o quê? Ânions. A gente sabe que o magnésio, ele tende a formar, é do grupo 2, tá? Se é do grupo 2, qual é a carga? Mais 2. E o oxigênio é do grupo 16. Para compostos iônicos, qual é a carga? Menos 2. Ou seja, eu estou falando de íons. Então, se eu falo de composto iônico, eu estou falando de quê? Íons, certo? Então, quando ele pede aqui com relação aos sólidos constituintes, esqueça átomos e esqueça moléculas. Estou falando de íons. Se o composto é iônico, são íons, certo? Na sequência, ele fala do iodo, o I2. Cara, o I2, ele é um composto formado por iodo
e iodo. E o iodo, ele é um halogênio, ele é um ametal. Tá lá do lado direito, os ametais. Os metais eu tenho a extremidade esquerda, eu tenho o meio da tabela, certo? Que são os metais de transição, mas a gente não vai trabalhar com eles. E aí, do lado direito, nós temos os semimetais e os ametais. E claro, lá na extremidade direita, os gases nobres. Mas quem está mais à direita, com exceção dos gases nobres, são os ametais. E o iodo, ele é um halogênio do grupo, no caso, 17. Ora, ligação entre dois ametais, dois halogênios. Vai ser uma ligação o quê? Covalente. Qual que é a característica da ligação covalente? Eu tenho moléculas. Por isso que o composto, ele é um composto molecular. Porque eu tenho o quê? Moléculas, certo? Você já tem anotado isso no caderno de vocês, mas você pode fazer a seguinte relação, ó, composto iônico, composto covalente, no caso a ligação covalente, e aqui o metálico, tá? E aí você faz o seguinte, ó, você vem para cá e põe iônico, vai ser o quê? Vai ser metal, vou botar aqui, ó, metal mais o quê? Ametal, certo? Ou metal mais o quê? Hidrogênio, certo? Quando eu venho para os compostos formados por ligação covalente, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho ametal, deixa eu trocar aqui a cor para não confundir. Eu tenho ametal mais ametal, ou seja, iodo mais iodo, certo? É o exemplo daqui da questão. Eu posso ter hidrogênio mais ametal, certo? Ou hidrogênio mais hidrogênio, no caso de quem? Do H2, certo? E os compostos metálicos, professor? Vai ser entre quem? Os metais, certo? Tranquilo? Então você pode colocar aqui, ó, composto iônico, metal mais ametal, composto molecular, ou seja, formados por ligação covalente, ametal mais ametal, hidrogênio mais hidrogênio ou hidrogênio mais ametal. E para compostos metálicos nós temos obviamente os metais, certo? Então a segunda substância aqui é o iodo, ou seja, é um composto formado por ligação covalente, é um composto molecular. Então tem o que? Moléculas. E por fim a platina, que é um composto metálico. Então no composto metálico eu tenho somente átomos daquele elemento. Ou seja, eu tenho os átomos ali envolvidos. Então nesse caso aqui eu venho para o item C, certo? Átomos, perdão, íons, moléculas e átomos, certo? Questão 10, havíamos feito, já comentado, eu vou adiantar, tá pessoal? Porque o vídeo já vai com quase 1 hora. Com relação ao impostor no grupo 1, seria o hidrogênio, tá? O grupo 1 compreende os metais alcalinos, tá? Então são compostos que têm, no caso, os átomos pertencentes aos elementos que ali estão presentes no grupo 1, metal alcalino, eles têm uma série de características semelhantes, claro, mesma família, mas que difere e muito do hidrogênio, tá? A própria ligação, os metais tendem a perder elétrons e a fazer ligações iônicas. Já o hidrogênio tende a compartilhar elétrons. Ora, isso não é característico de metal, é característico de ametal, porque ele não quer perder aquele elétron dele, sacou? Então, o hidrogênio ele tem uma grande tendência a fazer ligação covalente e está numa família onde geral quer fazer ligação o quê? Iônica, certo? Então a 10, letra B. A questão 11 a gente pode dar uma desconsiderada, a 12 também, a 13 ela é bastante interessante, certo? Observe o seguinte aqui, ó. Nós temos duas figuras, tá? A primeira, nós temos cargas positivas e vários pontinhos aqui que a própria imagem meio que legenda isso, né? E põe como sendo uma nuvem de elétrons, certo? Na figura 2 nós temos cargas positivas e negativas intercaladas ali. Opa, cargas positivas e negativas. Íons. Se eu tenho íons, a ligação é o quê? Iônica, claro. E aí quando eu tenho nuvem de elétron, tá? Nuvem de elétron. Isso aqui, pessoal, é uma característica, eu tinha desenhado aqui para vocês, ó. Isso é uma característica de compostos metálicos, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma nuvem de elétrons, tá? E essa nuvem de elétrons, aqui, ó, essa nuvem de elétrons é que vai manter esse composto estável, tá? Então, toda vez que você se deparar com alguma informação com relação a alguma imagem que tem assim, a nuvem de elétrons, ora, se é nuvem de elétrons, o composto seria o quê? Metálico. Aí vamos lá. A figura 2, ele pede a afirmativa correta, né? A figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
A figura 2 é um composto de quê? Iônico, tá? Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é metálico. E aqui, ó, iônico. Certo? Metálico e iônico. A figura 2 corresponde a um sólido condutor. Opa! Compostos iônicos somente conduzem corrente elétrica em duas situações: quando em solução aquosa ou quando fundidos, tá? Não é o caso, tá fora. O item B. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade. Opa, tá falando de ligação o quê? Ligação metálica, certo? Então, sim, metais de estado sólido são excelentes condutores, tá? A figura C fala o seguinte, ó. A figura 1 corresponde a um material que no estado líquido é isolante. Não, eu tenho íons ali presentes, certo? E a letra D fala assim, ó. A figura 2 corresponde a um material que no estado líquido é um isolante. Não esqueça, compostos iônicos fundidos são condutores, tá? Não são isolantes. A questão 14 mexe com um pouquinho de cálculos aqui, não foi em foco do nosso ano, tá? Outra consideração aqui, ó. Caso eu quisesse determinar, por exemplo, a fórmula estrutural da água, fiz em sala, tá? Vou só revisar aqui rapidamente com vocês. Eu tenho o H2O. O hidrogênio é do grupo 1, certo? Eu sei que a água é um composto molecular, formado por ligação o quê? Covalente, certo? A metal com hidrogênio, certo? Composto molecular, ligação covalente. Hidrogênio do grupo 1. Quantas ligações, no caso, quantos elétrons faltam para ele completar a configuração de um gás nobre? Lembre-se que o hidrogênio imita quem? O hélio. E o hélio tem quantos elétrons? 2. Então, quantos elétrons faltam para ele adquirir configuração de um gás nobre? Apenas um, certo? Ou seja, ele faz uma ligação. Vou botar aqui, ó, uma ligação. O oxigênio é do grupo 16. Na última câmara tem 6 elétrons. Para completar o octeto, a configuração de um gás nobre, faltam quantos elétrons? 2, né? Ou seja, ele faz o quê? Duas ligações. Aí vem a pergunta, quem fica no meio? Oxigênio ou hidrogênio? Ora, o oxigênio. Joga hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. E eu vou colocar aqui os elétrons, tá? Hidrogênio, hidrogênio. E aí eu vou colocar aqui os do oxigênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a ligação vai se estabelecer exatamente aqui, ó. O hidrogênio ele faz apenas uma ligação, certo? E o oxigênio faz quantas? Faz duas, né? E aqui eu tenho, ó, a segunda ligação ali formada, tá? Reorganizando isso aqui, a gente tem a seguinte estrutura. Nós temos oxigênio, nós temos hidrogênio, nós temos hidrogênio e aqui os dois pares de elétrons não ligantes, tá? Que não participam da ligação. Essa aqui é a fórmula da água. Show! Fizemos em sala 2 vezes isso. A pergunta que eu faço agora é a seguinte, com relação à polaridade, certo? A gente sabe que, vocês viram em biologia isso, e viram em química também, que a água é um solvente polar, certo? E o que seria essa polaridade? As substâncias, elas podem ser polares ou apolares, certo? E como é que eu vou determinar isso? Eu vou ter que primeiro me basear na diferença de eletronegatividade. Atentem-se a isso. É uma propriedade periódica, certo? E ela diz o seguinte, que o elemento que apresenta a maior eletronegatividade vai ser aquele capaz de atrair, certo? Para si, os elétrons da ligação ali presente. Então, eu tenho aqui, ó, para esta ligação, eu vou ampliar isso aqui, tá? Eu tenho aqui 2 elétrons, tá? Vou colocar em vermelho aqui os 2 elétrons. Aqui e aqui, aqui e aqui. Tentei colocar o mais... como é que eu posso dizer? O mais igual possível aqui, tá? Nem se a palavra correta seria essa, mas o mais igualitário aqui, tá? E vamos lá. Existe uma relação de eletronegatividade, que é a seguinte, é o FON, certo? Flúor, oxigênio e nitrogênio. E professor, que danado é isso? São os 3 elementos mais eletronegativos, certo? Primeiro é o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Atente-se ao seguinte, quando uma ligação covalente ela é formada, se eu tenho diferentes elementos na ligação, como é o caso aí, tá? Oxigênio e hidrogênio. Aquele elemento mais eletronegativo, ele vai puxar para cima dele
os elétrons da ligação. Como assim, professor? Eu poderia reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou tentar apagar aqui a bolinha vermelha, certo? E colocar da seguinte forma. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, eu teria isso aqui, ó, as duas bolinhas muito próximas de quem? Do oxigênio. Então, uma aqui e a outra aqui, certo? O que acontece? Como o oxigênio ele puxa para cima de si, certo? Esses elétrons da ligação, ele forma sobre si um polo, certo? E esse polo tem uma carga, tá? Uma carga parcial, certo? E aí o que é importante para a prova? Saber representar esses polos, tá? Se o oxigênio puxa para cima de si elétrons, quer dizer que toda essa região aqui, ó, sobre o oxigênio, certo? Ela vai assumir uma carga parcial negativa, certo? Você pode escrever, ó, puxar uma seta, circula a região, puxa a seta e põe assim, carga parcial negativa, certo? Ou região negativa. E aqui embaixo, ó, você vai ter uma região. Ora, se em cima é positivo, embaixo vai ser o quê? Exato, positivo. Então aqui eu vou ter uma carga parcial o quê? Positiva, certo? Por isso que a água é um solvente polar, porque eu tenho na estrutura aqui ligações fortemente polares. Por quê? Porque eu tenho o oxigênio, que é um elemento o quê? Muito eletronegativo, certo? Só perde para quem? Para o flúor, certo? Então é importante saber representar essa molécula aqui, tá? Não só ela, mas outros exemplos também podem aparecer, certo? Mas eu foquei no da água porque foi aquele que a gente trabalhou mais diversas vezes no decorrer desse trimestre, certo? E aí, pessoal, é isso, certo? Com relação à eletronegatividade, o último comentário aqui é que a eletronegatividade, deixa eu botar aqui, ó, a eletronegatividade, tá? Não vou escrever tudo não. Ela cresce, ela é uma propriedade periódica. Nós vimos no segundo trimestre três propriedades periódicas: eletronegatividade, eletropositividade e a afinidade eletrônica. E aí o enfoque maior para vocês nesse momento, eu creio que o mais relevante das três propriedades seja a eletronegatividade, certo? Porque diz respeito à polaridade das moléculas. Na tabela periódica, como é que isso cresce? Cresce para a direita e cresce para cima. Por isso que a relação aqui é o FON. É o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, deixa eu botar aqui na tabela, eu tenho o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Porque são os elementos que estão mais acima e mais à direita, certo? Na tabela periódica. Então, ó, eu tenho flúor, oxigênio e nitrogênio. São só esses três que são eletronegativos? Não. O cloro também é bastante eletronegativo, o próprio enxofre, o bromo também é, certo? Só que eu tenho que ter a maior eletronegatividade de baixo para cima, ou seja, em direção ao flúor, e da esquerda para a direita. Ora, batendo onde? Exatamente em cima de quem? Do flúor. Então, pessoal, é isso, tá? A nossa revisão. Nós não tivemos aula de revisão, então esse vídeo fica para vocês pegarem para estudar, tá? As duas listas que a gente fez no terceiro trimestre, perdão, elas vão te ajudar bastante. O vídeo de resolução também. Então é isso, tá? Segunda-feira eu não estarei na escola período da tarde. E a prova eu creio que esteja bem tranquila de fazer. Não foge em nada do que a gente já viu no decorrer do ano letivo, certo? Em especial o segundo e terceiro trimestre. E é isso. Então, bons estudos, bom descanso. Cheguem segunda-feira com a cabeça tranquila, leve, que vai dar tudo certo. Show? Então é isso, pessoal. Boa noite e abraços.